Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e convido a todos para nós lermos a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. O texto que nós vamos ler hoje é Mateus capítulo 3, livro do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, que diz a palavra do Senhor dessa forma: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: Temo por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e colherá e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará, diz a palavra do Senhor nesse texto de Mateus capítulo 3. Amados irmãos e todas as pessoas que também são meus irmãos, nós vamos meditar nesse texto e descobrimos como é precioso o arrependimento para todas as pessoas. Jesus, ele pregou o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento, a necessidade de o homem, a mulher, o jovem, todas as pessoas se arrepender, voltar do caminho que está seguindo e tomar novo caminho. O caminho do mundo deve ser parado. Ou melhor, deve a pessoa parar de seguir o caminho do mundo e seguir o caminho que é o próprio Jesus. Mas, para chegar a isso, é necessário ele se arrepender. É necessário que ele tome uma decisão. João Batista, nesse texto aqui, ele foi bem claro. Quando alguém chegava, ia ao seu batismo, ele demonstrou com as palavras que era necessário ele se arrepender. Aquelas pessoas que ia chegar ao batismo tinha que ter primeiro um arrependimento. E esse arrependimento não era demonstrado somente na aparência, não era demonstrado somente por querer o batismo, era demonstrado pelo fruto, pelo aquilo que a pessoa fazia. Ou hoje também é a mesma coisa, pelo aquilo que a gente faz, é que demonstra o nosso arrependimento.
Todos nós precisamos do verdadeiro arrependimento. Quando os fariseus desceram para falar com João ou foram lá para o batismo no Rio Jordão, os saduceus, os fariseus, esses grupos, aí João foi bem duro com ele. Ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele fez uma pergunta aos fariseus e saduceus. Mas ele acrescentou: produz fruto digno de arrependimento. Não presumai de vós mesmo, dizendo: temo por pai Abraão. Porque eu digo para vocês que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho a Abraão. João, mais uma vez, ele ratificou a necessidade do arrependimento. Se não haver arrependimento dentro da pessoa, não adianta, porque Deus procura os corações arrependidos, os corações que deixou o pecado e que daqui por diante deixa o pecado e se entrega totalmente a Cristo. É ilusão nós estarmos numa religião, é ilusão você estar servindo apenas a um grupo sem o verdadeiro arrependimento. Quando Jesus Cristo, ele ao encontro daquele doutor, daquele mestre chamado Nicodêmio, ele foi bem certo e aplicou o verdadeiro arrependimento, quando ele diz que para entrar no reino do céu é necessário que o homem nasça de novo. Sem nascer de novo, o homem está dizendo: eu não me arrependi ainda. Ainda que eu cante, ainda que eu pregue, ainda que eu faça alguma coisa dizendo que é a obra do Senhor. Mas o Senhor só aceita o trabalho daquele verdadeiro arrependimento, porque ninguém sem arrependimento ele pode chegar a Deus, porque ele está sem fé. A fé, ela é genuína através do verdadeiro arrependimento. Aí tudo que se faz sem fé é pecado. E o verdadeiro arrependido é aquele que faz tudo por fé, porque ele crê. E dentro do coração dele está ali a verdadeira fé, produzindo frutos bons para Deus. A árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. O João Batista, ele falou dessa forma: não presumai de vós mesmo. Para Deus não tem argumento, para Deus não tem justificativa. O homem não pode justificar a si mesmo, o homem não pode limpar-se a si mesmo. Ele tem que se encontrar com Jesus, ele tem que se encontrar com o Senhor Jesus, ele tem que tomar uma decisão. Seja religioso, seja não religioso, mas se ele não se arrepender e não tomou a decisão de encontrar com Jesus, ele precisa ainda. Não tem presunção diante de Deus, não existe presunção, mas eu creio em Deus, eu tenho Deus como Pai, claro, mas Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar, Jesus veio para dar sabedoria, entendimento e levar para o céu. E mostrar realmente quem é Deus aos homens. Se o homem não entrar pela porta do arrependimento, encontrando-se com Jesus, ele jamais vai encontrar Deus. Ele não vai valer nada aquela: meu Pai, Deus é meu Pai. Deus é meu Senhor, como Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas Senhor, pregamos na tua presença, fizemos milagre. Ele vai dizer: não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Mas ele deixou bem claro: se arrependa. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fruto do arrependimento, as árvores aqui simbolizam as pessoas. É lei que toda árvore que não produz fruto deve ser cortada para não ocupar o lugar das outras, não está ocupando lugar em vão. As pessoas dentro da casa de Deus, ela tem que produzir fruto digno de arrependimento, mostrando pelo seu comportamento, mostrando pela sua fala, mostrando pelo seu viver, mostrando pela sua fé genuína, pela aplicação do Evangelho na sua vida, trazendo outras pessoas a Cristo pela vida. Não adianta falar uma coisa e viver outra. Não adianta demonstrar que é servo do Senhor e pelas palavras, mas pelos atos, mostrando-se que é servo do mundo, acompanhando a ele, acompanhando sempre o pecado, sempre aquilo que a sociedade aceita, ele também aceita. Isso significa que não nasceu de novo, não se arrependeu, não tem uma fé genuína. Mas a Bíblia diz que João, ele trouxe o arrependimento, ele trouxe o batismo nas águas, ele anunciou o batismo nas águas, que é um ato de arrependimento. Ninguém sem arrependimento não adianta se batizar, tem que se batizar quando a pessoa está realmente arrependida. Ele diz, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, disse Jesus Cristo de Nazaré. João falando de Jesus. João falando de Jesus, mostrando que ele é o batizador no Espírito Santo, mas é necessário que o homem seja batizado para então demonstrar o seu arrependimento. Amado e amadas, eu digo para você, meu querido irmão, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo tem o grande amor por todos nós e ele não quer deixar você neste mundo. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Deus, através de Jesus, enviando ele para a terra, levou ele à cruz, fazendo a sua parte, abrindo a porta, escancarando assim a porta, tirando a cortina, para que o homem veja e um escape, e o escape é Jesus, a ponte é Jesus, o elo é Jesus para chegar a Deus, e isso Deus já fez. Falta apenas a vez do homem fazer também a sua parte, simples, crer nele, se arrepender e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somente isso, porque a Bíblia diz, com fé, crê com o coração e confessa com os lábios será salvos. Não tem nenhum argumento grande para isso, não existe engenharia pesada. Existe somente um ato de fé no coração e confessar com os lábios. Isso demonstra, porque o arrependimento leva a isso. Me arrependi, aceitei Jesus como seu Salvador, os meus pecados passaram, fui lavado, fui remido, o sangue de Jesus me lavou, me curou de minhas enfermidades espirituais e físicas. Porque Jesus quer o bem nosso. A Bíblia diz assim, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, mostrando o juízo. O juízo, muitas pessoas dentro da casa de Deus nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Nunca chegaram a alcançar o verdadeiro arrependimento. Pelas obras, não só a igreja percebe, mas a própria sociedade vê.
Mas Deus dá hoje a oportunidade a todos. Não estamos aqui de forma alguma condenando ninguém, pelo contrário, estamos mostrando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, para que a pessoa, eu ou qualquer um, não venha entrar numa porta da ilusão. Não conhecer a Deus, não conhecer a Jesus e ficar de fora pensando que conhece, iludido pelo nosso próprio coração ou pela nossa própria presunção, achando que serve a Deus, mas não serve, servindo ao homem, servindo à religião, servindo aos líderes e não serve a Deus. Obedeça seu pastor, siga as doutrinas do Evangelho, obedeça seus líderes, mas tem que servir primeiro a Deus, primeiro a Jesus em primeiro lugar, servindo a Ele com alegria, que os líderes ensinem a palavra de Deus corretamente e que você, amado, que é liderado, sirva ao Senhor com verdade e justiça, agora dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, não é dentro do que disse o homem simplesmente pelo que ele tira daqui e põe aqui na Bíblia. Ele tem que tirar da Bíblia e colocar aqui e passar para a igreja. A igreja assim é edificada, é salva e liberta. A crente sábios, entendido, que conhece o caminho que está andando, a verdade que está praticando. Sai toda a presunção, sai todo o egoísmo, sai toda a mentira, toda a incredulidade, porque a palavra de Deus produz fé no nosso coração, produz fé na nossa alma, e o nosso destino é o céu, porque aqui a gente já mora, aqui na terra a gente já mora. 3 lugares para o homem: céu, terra e o inferno. Na terra nós já moramos. Para ir ao céu é necessário arrependimento, porque você arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se permanecer do jeito que está, sem arrependimento, vai para o 3º lugar, aonde ninguém quer ir, e nem Deus quer que as pessoas vá. Por isso que ele mandou Jesus para livrar de lá, do inferno, mas levar para o céu. Se arrependa hoje, aceite Jesus como Senhor e Salvador, e Deus te abençoará em nome de Jesus.